Então, galera, agora a gente vai receber uma das nossas intervenções artísticas, que estão todas muito da hora, e essa vai ser qual, João? Esse camarada, mano, eu já frago ele de miliano aí, do sarau, de muito tempo. É o cara da capoeira, do samba também, meu camarada, educador social, pode crer. Então, cola na grade, cola com nós aí, Marcos Buraco. Mesmo dando meu trampo, eu não garanto o meu direito. Com dinheiro, com diploma, eu ainda pareço suspeito. Sou visto no jornal do canal entediante. A carne barateada serve o modus operandi. Vai menor, vai sem dó, depois cê conta a cor do corpo. Ouço você dizer bandido bom é pobre morto. Não vi nem assistir, entende suas jogadas. Parte desses seus planos é que os pretos não herdem nada. Só jornada de trabalho, capa dos seus jornais, histórias policiais, piadas nos seus canais. Só que não, sei que não, hoje não vai ter choro. Mesmo depois de morto, besouro, cordão de ouro, malembe, as guerreiras, navalha, na gira. Respira e transpira, as rainha Nizinho. Eu vou bater pra doer, até o império sucumbir. Cês vão chorar, vão tremer quando trombar com zumbi. Cês vão chorar, vão tremer quando trombar com Teresa. Vão chorar, vão tremer quando trombar Benedito. Vão chorar, vão tremer quando trombar com Maria. Cês vão chorar, vão tremer quando trombar com Matias. Galo cantou, tá na hora de acordar. Cocorocô, cocorocô, tá na hora de acordar. Galo cantou, tá na hora de acordar. Cocorocô, cocorocô, tá na hora de acordar. Olha pra trás, cavuca mais, desenterra sua história sozinho. Chagas e espinhos, segue muriquim. Olha o céu que cê abre caminho. Eu sei quem sou, caô, caô. Do barranco que a pedra rolou, a lama passou e não enterrou. O machado que me libertou. Aluandê, Akindê, Guaicuru, Moçambique, Malê. Boquearô e salve suas forças. Os preto velho do pé do rola moça. Do rosário a bandeira forjada. Água doce, montanhas douradas. Galo cantou, tá na hora de acordar. Cocorocô, cocorocô, tá na hora de acordar. O galo cantou, tá na hora de acordar. Cocorocô, cocorocô, tá na hora de acordar. Povo de Minas é ouro, o preto e o indígena é ouro. Ainda que a bala é chibata, cantem sempre no nosso coro. O povo de Minas é ouro, o preto e o indígena é ouro. Ainda que a bala é chibata, cantem sempre no nosso coro. Eu não morro no asfalto, eu não morro, eu dou murro e socorro. Eu não mudo e não corro. Vocês são rei da coroa de lata, são espíritos de mau agouro. O povo de Minas é ouro, os pretos indígenas ouro. Ainda que a bala é chibata, cantem sempre no nosso coro. O povo de Minas é ouro, os pretos indígenas ouro. Ainda que a bala é chibata, cantem sempre no nosso coro. Trocar uma ideia com Karine Bassi, que responsa, suave? Tô tranquilo. Então, Karine, a primeira pergunta que eu tenho que te fazer é aquela que tá rolando pra todo mundo, copiei do João.
como que você começou a escrever? Como foi esse processo pra você? E se teve algum motivo que te fez começar a escrever? Se teve esse start, assim, tipo, uma coisa que te motivou e você falou, não, agora eu preciso passar pro papel, e foi. Ah, velho, então, eu comecei a escrever, eu era menininha ainda, eu tava na escola, e aí rolou um concurso de contos, e foi quando eu escrevi pela primeira vez, assim, uma história completa, fraga. E aí quando eu escrevi ali, né, pra esse concurso, eu fui vendo que eu tinha capacidade de escrever mesmo uma parada diferente, velho, porque eu vinha de um processo, né, como eu acredito que a maioria das pessoas, de colocar no papel um pouco do que estava sentindo, um pouco dessa tristeza, um pouco dessa ansiedade ou da felicidade, fraga, que a gente sentia, assim. E aí, nesse concurso, eu escrevi um conto, foi uma parada muito doida, porque eu ganhei o concurso, eu ganhei uma caixa de bombom, cara, eu fiquei feliz pra caralho, porque, tipo assim, pra gente ali, uma caixa de bombom era caro pra caramba, você comprar, e pra mim era o troféu, fraga, era o prêmio Jabuti, assim. E aí eu ganhei essa caixa de bombom e a professora sumiu com o meu conto, assim, nunca mais eu vi. Eu fiquei um tempasso sem escrever, de tristeza, mano, eu fiquei triste pra caramba, fraga. E aí, nesse processo todo, por não gostar muito do ambiente escolar, da forma como se dava as coisas dentro da escola, eu comecei a escrever dentro de uns bilhetinhos, assim. Uma vez a professora pegou, me levou pra diretoria, porque eu falava mal dela, né? Eu já desde pequena falando mal do sistema ali, né? Tentando falar um pouco mal do sistema. E aí, ficou nesse processo, fraga, João, eu sei escrever. E aí eu comecei a escrever e fui escrevendo, até que eu conheci o Saraus, e o Saraus potencializou não só a minha escrita, mas também um pouco esse processo, assim, da palavra falada, sabe? De entender e enxergar a poesia ou a literatura a partir também da fala, da performance, do corpo e tudo mais. Acho doido demais saber que você começou na escrita assim com o rolê de escrever uma história, saca? E de que a gente consegue perceber isso nas poesias, você recitando. Você tem essa coisa de trazer a gente pra dentro do poema, tá ligado? E a gente ficar ali na história, preso também, acho muito doido. E a outra pergunta que eu queria te fazer também, que não podia deixar passar batida, é de que pra você, assim, como que funcionou essa coisa da criação da editora, né? Da Venas Abertas, como, tipo assim, se teve um sentimento que motivou essa criação, como que foi esse processo de estar pensando nessa questão desse projeto que tá ficando muito grande, muito cabuloso, sabe? Cara, a Venas Abertas surgiu na força do ódio mesmo. Eu fui enganada por uma editora de São Paulo, que falou que ia fazer os meus livros, que eu tinha que pagar tal valor, e aí, tipo assim, eu fiz uma campanha no Catarse, juntei uma grana na vaquinha, assim, nem atingi a meta toda, e passei a grana pra editora lá. E aí, quando era pra eu ter recebido esses livros, eu recebi 50 exemplares do livro, o livro veio todo falso, assim, sabe? Tipo assim, ficha catalográfica com um número de ISBN que não existia, enfim. E aí isso me deixou muito bolada, velho. Eu lembro que quando isso aconteceu, assim, eu já tinha em mente de entender um pouco dos processos de edição dos livros para eu poder fazer as minhas próprias edições. Eu já fragava de construir os zines. E aí, a partir daí, desse start, assim, eu falei, não, velho, é agora. E aí fui pesquisando lá na internet como produzir livro, craqueei um CorelDRAW, peguei ali na internet, fiquei uma noite assistindo vídeo e eu mesma diagramei os outros livros. Então eu vi que tinha condição e vi que existem algumas nuances dentro do mercado editorial que dá para quebrar a fraga, como essa ideia que a gente tem feito hoje em dia, que é de pegar um profissional independente. Então, se a gente tem ali um diagramador, se a gente tem um revisor, se a gente tem um ilustrador, são essa galera que também é independente, que também está à margem, não tem oportunidade. Essa galera falou assim, tô junto com você. Doido. E a gente une e faz as publicações dos livros, assim. É muito legal ver como que a editora cresceu e hoje em dia não é mais Venas Abertas, Karine, Fraga, é Barreirão, assim. Que é a galera que tá lá, que cola, que fortalece e tudo mais. Sim, muito doido esse rolê, tipo assim, acho que você falou que passou essa situação com a editora e tal, e que se passe não fosse rolê da Venas Abertas, uma par de gente da quebrada ia passar umas situações shine assim também, tá ligado?
E que agora com a Venas Abertas a galera consegue lançar livro, tudo certinho, vender o trampo, tá ligado? Eu acho muito doido ver esse rolê acontecendo, sabe? O reflexo desse rolê. E a gente tem muito que conversar sobre isso ainda, vamos lançar livro lá. Vamos trocar Mas só ideia. força, muito obrigado pelo papo. É isso, eu que agradeço. Tamo junto. Fechou? Eu contesto. Essa história imposta é uma farsa, ouviram? Portanto, conheço a real pelo meu contexto. Pois trago algumas verdades enroladas nos meus versos. Desde o princípio fez-se o verbo resistir. Meu povo negro, o primeiro a conjugar, quando o couro do chicote estalava em sua carne e não havia luz na sua senzala, como hoje às vezes ainda falta, lá na quebrada. E a vela é o que resta para iluminar, a mesma que ofertada em reza, alguma santa. A mão preta, que antes na colheita de algodão, hoje lava roupa, tira poeira, limpa o chão da casa de senadores. A mão branca, que antes no chicote, hoje assina a carteira do trabalhador, e há quem diga que o Senado é limpo. Mas na real, do causa-lama, do garimpo de Mariana, pouco ainda se fala, é que a memória da justiça é branda. A memória da justiça é branda. A mão que balança o berço do privilégio conta história para boi dormir. E muitos brasileiros conformados aceitam calados só contar carneirinho. Enquanto isso, nas universidades a situação é crítica, é que as cotas são criticadas pela mesma galera que se diz de alma negra para se valer na entrada, mas ei, alma negra não é passaporte. Se você não sente na pele os cortes que ainda hoje a chibata do Estado defere, quando coloca a margem nos difere, quando nos mandam pro subemprego, quando nos tiram o direito de ter acesso à educação, quando dos navios negreiros se fez camburão, Cláudia e Amarildo onde estão? São tantas histórias comuns que até se parecem, e a cor sempre foi o fator determinante. Rafael Braga portava pinho-sol. Cláudia Ferreira, a faxineira, limpava com pinho-sol, e o Amarildo, privado de ver o sol. Cansei de cortisol. Avisa lá no Projac que aposentamos o Prozac, que essa é a sentença de quem carrega a resistência de antepassados dentro da carne mais barata do mercado. Subir no morro pra fumar um, descer criticando quem fuma um, não ser confundido com 157, sendo na real 171. Cê sobe na quebrada com medo, cês querem pesquisar o meu povo, produzir material didático, mas sem dialética, a nossa vida catártica não passa na Globo. É que a sua tese fala dos moleque da quebrada que escreve. Mas sua escrita fortalece os moleque da sua tese? Acha extremista o que eu falo? Meu poema te repele? Então experimenta viver um só dia na nossa pele. É que eu aprendi a contestar com os meus ancestrais, que estão no morro, no fronte, no ataque, na cor da luta, no som da tabaque, na ancestral hip hop, capoeira, se rebelando contra o chicote de aroeira. Os meus heróis estão mortos, ou presos por lutar, ou como manhinha tem calo nas mãos de tanto trabalhar. É o combate ao opressor, a luta contra o açoite sendo proferida, a voz, a beleza da cor. Sinto lhes informar, mas não temos mais medo, senhores, e vocês vão ter que nos engolir. E este é só o começo. É que eu não me detenho. Nós vai botar fogo na porra do engenho. Tá bom? Morou. Então, vamos desembolar agora com o Leandro Zerê. Deixa eu te dar a ideia então, Leandro, o que que pega? Eu falei que eu comecei a escrever quando eu vi um documentário na faculdade, chama Podia Nascer Feliz, inclusive. E essa que é a minha primeira curiosidade para todo mundo. O que te despertou a escrita, Fraga, a poesia? Boto fé. Então, João, eu escrevo, na verdade, desde os 11, 12 anos de idade. Eu conto isso em toda a biografia que eu faço, que eu acho uma história assim, meio engraçada, que eu furtei um livro da biblioteca da escola onde eu estudava, que era um livro de poemas, apaixonadinho ali nas meninas na época da escola, e furtei esse livro de poema para ler em casa. Foi a primeira vez que eu tive contato com poesia, me apaixonei e comecei a escrever aqueles textos românticos, coisinha de adolescente mesmo, né? Mas quando eu tive o start, assim, para virar a válvula, para transformar a minha poesia em algum tipo de militância, algo que teria uma troca útil, às vezes, não que o romântico não seja útil, né, mas que faria uma troca que teria mais sentido para mim, cara, foi em 2015 para 2016, acho que é isso, quando teve aquela chacina que foi no Rio de Janeiro, onde aqueles 5 jovens, eles foram mortos pela polícia com 111 tiros, nenhum deles portava arma, nenhum deles portavam drogas, eles estavam saindo de rolê.
Quando eu vi aquela notícia ali, velho, eu tive, na verdade, aquela epifania, né, aquele start de que aqueles jovens eram extremamente iguais a mim. Aqueles jovens eram eu, tá ligado? Então, foi quando eu escrevi aquela poesia, justamente, que eu cito esses jovens, esse caso, e foi quando teve esse start. Quando girou a válvula, eu percebi que eu era alvo e que eu precisava ter resposta para isso. E como eu não queria ter resposta de outro modo, de uma resposta que muita gente vê dentro das comunidades, resposta com toda essa violência, ela é mais violência, eu quis ter uma outra de resposta, foi quando eu transformei minha poesia nisso. Demais, velho. E você para escrever? Você fala tipo assim, não, agora eu vou parar e vou escrever? Ou tipo, você é igual eu lá, tá tomando banho, brota um verso, tá deitado, dá pra dormir, brota um verso? Como que é? Então, velho, vem nesse momento de epifania mesmo, cara. Quando eu tô parado, assim, realmente tô fazendo alguma coisa, aí vem um start de alguma coisa que eu lembro, vem um verso, aí a gente vai juntando. O processo de escrita também, ele varia muito, sabe? Às vezes eu escrevo poesia toda de uma vez, vem aquela coisa vomitada, assim, né, jogada, aí você vai fazendo as correções ao longo do tempo, assim, às vezes eu escrevo um verso aqui, outro verso ali, tento juntar as duas coisas, transformar numa coisa só, mas varia muito de uma situação para outra. Se bem que nessa quarentena não tem variado nada, porque não se tem produzido muita coisa, né, velho? Bota fé, mano, só força. É isso, só força, meu camarada. É nóis. O que convém? Convém lembrar que não somos feitos de pano, que não há nó ou ponto que possa costurar estes furos de bala para além da carne. Convém lembrar que não somos feitos de pano, que estas artérias entupidas com o vácuo dos dias não coagulam espumas macias, mas sim vivo vermelho das camisetas de uma revolução. 2 por 30 na última liquidação. Convém lembrar do medo de altura, do medo da solidão, e que o salto de paraquedas nunca realizado surtirá um efeito triste nas lembranças que nunca terei. E por falar destas, convém agora falarmos dela? Convém lembrar que não somos feitos de pano, sabugo ou parte do imaginário comum. Convém lembrar também que, mesmo não feitos de pano, os riscos de combustão são altos e que, por isso, é preciso ficar frio. Convém lembrar que não somos feitos de pano. Emílias, Viscondes. Convém lembrar da trama, da cama. Convém lembrar da carne, do cheiro, do céu azul de domingo. Convém lembrar do riso dela, da aquarela e das coisas de verão. Convém lembrar dos festivais, dos feitiços. Convém lembrar que sinto, mas mesmo sentindo tanto, convém lembrar também que não somos feitos de pano. Então, vou trocar ideia com Joy. Ela olha pra mim e não para de rir. Eu tô comendo. Calma. Podemos? Então demorou. Então, vou trocar ideia com Joy. Outra responsa cabulosa, fez parte do meu processo de amadurecimento como poeta, assim, então, cabuloso trocar ideia com Joy. Mas, enfim, a primeira pergunta que eu queria fazer pra você como que é o seu processo de criação, sabe? Como que é a sua relação com a poesia, como que a poesia chega pra você, ou se é um momento de você parar pra falar, tipo assim, preciso escrever alguma coisa e parar sobre o que vou escrever, sabe? Qual que é a sua relação com a poesia, assim? Pô, eu acho que quando eu iniciei na escrita, era uma coisa mais espontânea. Hoje eu vejo a escrita não tão espontânea assim na minha vida. E eu questiono muito, né, se é um amadurecimento ou se é uma forçação que às vezes a arte cai, né, que é essa de produzir. Então hoje em dia eu consigo sentar e falar, eu vou escrever sobre tal tema, assim. Mas as poesias que eu mais gosto, que eu mais tenho carinho, que eu mais me sinto em verdade são as que vieram do nada. Desci do ônibus e veio uma frase, do nada vem a poesia inteira e eu saio escrevendo, ou eu tô tomando banho e saio correndo para escrever. Então eu acho que eu tenho esses dois processos. Eu consigo sentar e me preparar para escrever e pesquisar sobre um tema e tal.
Mas acredito que o processo mais bonito dentro da minha escrita seja esse espontâneo e aleatório. Boto fé. Eu entendo esse rolê também, porque também tem muito essa, tipo assim, às vezes sai do impulso a poesia e sai rapidão, mas às vezes eu paro pra escrever uma letra e é tipo assim, cada verso da letra é pensado com o final da letra lá e tal. A gente tem esse processo mais pensado de escrever também. E uma outra coisa que eu queria trocar ideia com você é porque quando eu te conheci, eu acho que você tava começando a recitar, não tinha aquela vibe de recitar, pelo menos não muito nos saraus, nos slams, mas eu já sabia que você trampava com teatro. E eu queria saber de você, tipo, como é essa relação de você com o teatro e a poesia, se é forte essa relação, tá ligado? Como que é pra você relacionar esses dois trampos e como que isso refletiu até na 5 Só, sabe? Se você quiser poder falar um pouquinho pra gente sobre esse rolê. Eu acho que o teatro abriu um caminho pra minha vida, não só como artista, né, mas abriu um caminho de entendimento de corpo, entendimento de fala, da voz, muito bonito, assim. O teatro me proporcionou entender como me posicionar, o que dizer, a hora de dizer, como fazer, enfim, o teatro me deu disciplina. E eu acho que essa disciplina que eu ganhei do teatro me ajudou de uma forma extraordinária em entender a poesia, principalmente marginal. Aonde eu me coloco, como eu me coloco, aonde eu não devo me colocar, sabe? E eu vejo essa disciplina que eu herdei do teatro. O slam é uma grande... é esse rolê, né? Da poesia falada, com interpretação e tal. Quando eu comecei a fazer, eu não conseguia de jeito nenhum, mas depois eu fui entender que era uma ferramenta tão forte, unir a interpretação com a fala, e isso é total teatro, né? Então eu consigo unir ambos de uma forma linda, e é assim que surgiu 5 Só, sabe? A gente falou, pô, tem tanta potência na poesia marginal, como é que a gente coloca essa potência em lugares que não seriam aceitos, sabe? Porque eu vejo isso, a gente pegou poesia marginal e enfiou dentro do teatro, e isso é muito difícil, assim, né? E muito doido, o teatro possibilitou que a gente conseguisse quebrar toda a lógica do teatro elitizado. A gente trouxe o teatro pro chão, pra mesa de bar, pra conversa e pra poesia falada marginal. Então, assim, o teatro me possibilitou, eu consigo enxergar minha linha do tempo, assim, e eu veria o teatro me dando o grande empurrão pra fazer todas as outras coisas que eu faço. Acho que é isso. Boto fé. Eu acho muito doido esse rolê que você fala. E pelo menos a visão que eu tenho até da 5 Só, assim, é que a gente tem muito essa proximidade. Quando começou esse rolê da poesia marginal, a gente era bem próximo. Só que, querendo ou não, muita galera não tem essa proximidade com o teatro. E esse rolê da 5 Só, essa junção, aproximou a galera do teatro também, sabe? Não deixou a gente mais próximo do rolê do teatro, junto com a poesia marginal. Então, eu acho muito doido. E, só força pelo esse rolê. Muito obrigado pela conversa também. Valeu demais. É nóis, Fico feliz demais. Aos 18 anos eu já não estava mais em casa e talvez a minha mãe nunca entenda porque eu fui embora tão cedo. Eu coloquei responsabilidade nas costas que não eram minhas e chorei muitas vezes sozinha por não me sentir boa o bastante para ninguém. Morando sozinha, você descobre que há coisas que não se acumulam, como pratos na pia, roupa suja e rancor. Eu errei demais o meu café até descobrir qual a quantidade de água ou qual a quantidade de pó que agradaria o meu paladar e quer saber? A vida é um pouco assim também. É só no erro que a gente descobre a intensidade das coisas. Eu fui intensa demais e perdi pessoas, eu fui intensa de menos e perdi pessoas, eu fui intensa na medida e as pessoas me perderam. Mas pela quantidade de meias que perdi por gracinha dos duendes ou por causa da minha máquina de lavar roupas, eu aprendi também como dar tchau. Meias e pessoas podem parecer uma comparação engraçada, mas ambas nos esquentam e quando se tornam a nossa favorita, elas somem. O meu feijão nunca vai ser tão bom quanto o feijão da minha mãe, e o feijão da minha mãe nunca vai ser tão bom quanto o feijão da minha avó. E é preciso respeitar as nossas raízes. As primeiras plantas que tive não resistiram à minha falta de cuidar das suas raízes, e eu só me tornei eu mesma quando respeitei a raiz dos meus cabelos. Para não perder a cabeça, eu perdi o ego. O meu pai se fez de cego para manter o ego. O meu irmão só queria uns legos, mas herdou todos os meus brinquedos. E eu herdei a solidão das mulheres da minha família, mas eu herdei a força também.
Então agora eu vou conversar um pouquinho com Clara Vaz. Como é que você tá, Clara? Suave? Tranquilo, tudo bem. Então é isso. Eu queria saber de você como que funciona o seu processo de criação, sabe? Como que é a sua relação com a poesia, como que funciona esse processo de criação para você? É isso, como que é o seu processo de produção da poesia, de poema? Eu tenho um processo que é muito instantâneo, eu não tenho essa coisa de produzir diariamente ou de ter muita prática para sair um resultado que me agrade. Eu tenho muito o feeling, assim, na hora me bate uma inspiração e a poesia ela sai praticamente completa. Eu sou muito de escrever de uma leva só e de não ficar mexendo depois. Eu sinto que sempre que eu altero eu me arrependo. Mas é muito pelas inspirações cotidianas mesmo, sabe? De estar no boteco rindo com os amigos e isso te inspirar, ou então de ver uma cena pequena, sei lá, os meus gatos brincando, de inspirar. E isso leva para vários pontos, assim. Eu pego uma deixa cotidiana e eu costumo fazer com que isso flua e que me leve para pensar e admirar outros pontos, assim, né? Boto aquela questão, tipo assim, de a poesia chegou e a gente passa pro papel e tal. É isso. Às vezes nem passa pro papel, a poesia fica na cabeça, a gente só quer sair recitando, né? É isso. Eu boto fé. Eu queria saber, tipo assim, não só na oficina, né? Se rolou algum momento, assim, que seu processo de criação mudou um pouquinho, ou você chegou a repensar esse processo de criação. Se a oficina teve parte disso, ou se não, foi outra questão da sua vida e tal, que rolou, você passou a repensar esse processo de criação, e se rolou isso, como que foi, tá ligado? Então, eu acho que a oficina foi um momento grandioso pra mim, porque eu não costumo recitar tanto e eu não costumo mostrar tanto as poesias, e eu tava do lado de pessoas que eu admiro muito, então eu acho que isso foi grandioso pra mim. E a partir da oficina logo veio a pandemia e isso eu acho que mudou o processo de todos nós, o processo de gerir o mundo e o processo de lidar, o cotidiano de todo mundo foi alterado. Então eu acho que durante a pandemia as coisas, por serem mais monótonas ali dentro de casa, eu acho que isso influencia na arte de todo mundo, assim, influenciou bastante na minha. Boto fé, eu tenho aquela coisa de, como eu digo também, de escrevivência, né? Se a vivência muda, a escrita muda também, né? Exatamente. Boto fé. Muito obrigado, Clara. Por nada, a gente... Noite adentro, o fogareiro distrai a caça, distrai a fera. As labaredas dançam firmes, a luz ferve e amarela. Ferve as copas dos carvalhos, ferve ninho, ferve galho, e no mato seco de início de julho se rende e incinera. Se você arqueia o tronco, se você me morde a pele, eu sucumbo como cervo ferido, você triunfa como a leoa que fere. Se você afia as garras, se você aguça a vista, eu me encolho feito presa acuada, você me rasga feito besta faminta. Corre do predador tão rápido quanto aguentar, tão rápido quanto aguentar, tão rápido quanto aguentar. Que seu fôlego não te falte, que suas pernas não vacilem, que seus pés não te falhem, tão rápido quanto aguentar. O fogo agora é o topo da cadeia alimentar. E no inalar da fumaça, a pata pisa a grama chamuscada. Queima a presa, queima a fera, queima toda a caçada.